Vamos para mais uma aula de higiene ocupacional. Hoje nós vamos falar sobre o tema ruído. Quando caracterizar um adicional de insalubridade a um colaborador que está exposto acima do nível de tolerância recomendado pela norma regulamentadora ANR15. Aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela é o anexo 1 da NR15, onde do meu lado direito está o máximo de exposição que o trabalhador pode ficar exposto a um nível de pressão sonora. E aqui do meu lado esquerdo está o nível de ruído em decibéis. Então eu tenho duas tabelas, que essas tabelas constam na norma regulamentadora da NR15. Iremos fazer agora um enunciado de um exercício para que você possa entender como que eu vou quantificar e como que eu vou qualificar esse agente para considerar se o agente é insalubre ou não. Vamos seguir? Aqui eu tenho uma referência que está na NR15. Então aqui eu tenho como calcular a dose de ruído. A dose de ruído, ela é fracionária. Então essa fração, ela tem uma fração aqui que ela me mostra um CN dividido por TN. Então eu tenho três situações aqui expostas pela NR15. O que seriam essas três situações? Essas três situações estão me dizendo, estão determinando que um trabalhador em uma linha produtiva, ele fica exposto a uma jornada de trabalho de 8 horas com níveis de pressão sonora diferentes. Então é uma fração onde eu vou pegar o CN e o TN, vou dividir e vou somar para tirar uma dose de exposição ao ruído. Mas esta exposição, eu preciso entender alguns conceitos para poder fazer a conta corretamente. Então vamos lá. Eu tenho aqui a tabela onde o CN está me dizendo que o CN é uma máxima de exposição por dose permitido àquele trabalhador. E o TN ele está me dizendo o quê? Que é a máxima permitível que o trabalhador possa ficar exposto a esse nível de ruído. Então, como que eu faço isso? É melhor que a gente vamos partir para um enunciado do exercício para ficar uma explicação mais, digamos assim, mais fácil da gente fazer esse cálculo, porque não é um cálculo tão complicado de se fazer. Vamos fazer juntos? Aí aqui eu tenho um enunciado. O enunciado me diz o seguinte: Luiz trabalha em uma indústria como técnico de segurança do trabalho e está exposto a 3 níveis de pressão sonora no setor onde ele trabalha. O primeiro setor é o A, almoxerifado em exposição de 85 dBA a 4 horas. O segundo B, produção. Na produção ele está exposto a 90 decibéis em uma jornada de 1 hora de trabalho. E no C, ele está na doca. A doca tem 85 decibéis em ruído e ele fica exposto em 3 horas nessa doca. Então, sabendo disso, eu vou incrementar. O que seria isso, trocando em miúdos, de acordo com o NR15? Então, vamos lá. Ó. Se o almoxerifado é de 85 dBA e ele está exposto a 4 horas, eu vou pegar o CN e vou ver lá que é 4. Então ele está exposto a 4 horas de exposição a essa dose de ruído. Isso eu já sei porque o exercício está me dizendo de 85. E aí eu pego o quê? 85, pelo anexo 1 da NR15, é permitido 8 horas de jornada de trabalho. Nada mais do que eu vou fazer aqui, eu vou pegar a 4 horas que ele está exposto ao ruído de 85 decibéis e vou dividir pelo tempo de exposição, que no caso aqui é de 85, é permitível 8 horas. E no de baixo, sucessivamente, ó, 90 dBA e 1 hora. E aí eu vou lá. Se ele está exposto a 90 dBA, eu sei que 90 dBA, pelo fator de dobra, ali está quase 200%, que na NR15 tem o fator Q5, que é para uma outra aula que iremos falar sobre esse assunto, para não misturar muito aí nossa jornada, nós vamos entender que 90 a 1 hora ele está ali exposto. Então isso eu já sei.
Aí eu sei que 1 hora é o CM. Então, 1 dividido por 4 horas, porque a norma diz que 90 decibéis é 4 horas. E aí, por final, a DOCA 85, 3 horas de trabalho. Eu vou pegar 3 de exposição, que eu sei que é o meu CM, dividir pelo TM, que é o tempo máximo permissível, que aqui por uma jornada de 85 é 8 horas. E aí é só eu somar, ó. Eu pego o CM, que é 4 de exposição, dividido pelo tempo permissível, 8 horas. Eu pego o CM, que é 1 hora de exposição à dose de ruído, dividido por 4 horas, que é o permitido. O CN, 3 horas de dose de ruídos, dividido por 8 horas, que é o que me dá ali a minha tabela da NR15. E aí é só voltar. Eu vou fazer todas as minhas somas, vou dividir e vou multiplicar, vou ali fazer uma somatória. Aqui eu já até coloquei a calculadora para ficar mais prático de fazer esse estudo. Quando eu faço todo esse conceito, o primeiro eu dividir o tempo de exposição, ali que ele está na dose de ruído, que já não é mais decibéis, e sim considerável o tempo de exposição dividido pelo permissível, que vai dar 0,5. Depois eu tenho lá tempo de exposição dividido pelo permissível também, 0,25. E por último, lá mesmo, tempo de exposição à dose de ruído dividido pelo permissível. E aí eu tenho um total de 1,12. Desse 1,12, eu preciso incrementar para saber a dose se está de acordo ou não. Aí é um outro exercício que eu preciso pegar esse valor que deu de 1,2, fazer vezes 100, e aí eu vou ver se tiver muito acima de 1, quase incrementando indo para um caminho de 200% de dose, essa atividade nessa empresa está com sérios problemas. É uma atividade consideravelmente insalubre.